As fortes chuvas de verão têm castigado muitas cidades da região. Entre as ocorrências, deslizamentos de terra, alagamentos e até uma morte em Ubatuba. Até agora já foram 32 registros de alerta emitidos pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, para municípios do Litoral Norte, além de São Luís do Paraitinga e São José dos Campos. Apesar dos transtornos que afetam principalmente as áreas de risco, os meteorologistas afirmam que o volume de chuva esperado para o verão está dentro da normalidade. Com a proximidade do outono, as precipitações tendem a diminuir, mas isso não reduz o trabalho de monitoramento dos eventos climáticos que segue durante o ano inteiro. Tudo que acontece do alto, do lado de fora, é interpretado aqui dentro por 9 meteorologistas e 3 técnicos durante 12 horas. São mapas, estações meteorológicas, radares observados que informam sobre os índices de instabilidade, dados sobre pressão, temperatura, umidade da região. Neste período, a previsão para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte tem sido de temperaturas elevadas durante o dia e pancadas de chuva no período da tarde. É o que tem sido registrado em diversas cidades da região. Depois de temporais, os estragos foram grandes em São Sebastião, Ubatuba, Catuçaba e São José dos Campos. Não está tendo nada atípico. A única coisa que a gente está observando um pouco, não diria atípico, um pouco diferente, seria que a gente está com mais períodos de sol, ou seja, os dias são um pouco mais ensolarados, não estão sendo tão nublados como poderiam ter sido em outras épocas, em outras estações chuvosas. Isso faz com que as temperaturas máximas fiquem um pouco mais elevadas e, em consequência, as chuvas podem ser mais fortes e mais severas. Potencializa as chuvas. Agora, fazer a previsão para esta região do Brasil não é fácil, por causa das características do vale, morros e encostas que dificultam uma análise precisa. Quando a gente faz uma previsão de chuva na região, a gente fala que vai chover em forma de pancadas em grande parte da região do vale. Às vezes chove em uma região, às vezes não chove na outra, mas chovem, no geral chove em toda a região. A orografia é um fator fundamental. Ela potencializa a chuva, por isso às vezes a previsão é incerta na hora de prever exatamente a intensidade e a localização da chuva. Apesar do outono começar no dia 20 de março no Brasil, aqui na nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, as características da estação só chegam mesmo em meado de abril. Ou seja, as chuvas volumosas e as tempestades vão dar uma trégua a partir deste período. Aí começam outros problemas, como o tempo seco. A partir da segunda quinzena de abril, maio, praticamente para de chover e a gente vai entrar num período seco, que vai durar pelo menos até setembro. Nossa região tem essa característica, tem 2 estações bem marcadas, um verão chuvoso, que começa entre novembro e março, e o inverno, que não seria um inverno, seria uma estação seca, que vai entre maio e setembro. No Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, 44 profissionais de 4 áreas fazem análises para ajudar na prevenção de acidentes, como os deslizamentos ocorridos no Litoral Norte. Até agora, neste ano, foram pelo menos 32 registros de alertas emitidos para 4 cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Neste mapa público, o CEMADEM disponibiliza a chamada previsão de risco geohidrológico. As áreas em amarelo, por exemplo, apontam risco baixo. Mas nas últimas semanas, os finais de tarde atingiram a cor vermelha, preocupação grande sobre desastres. Normalmente, quando nós temos situações de chuva ao longo dos dias, frentes frias, zonas de convergência, chuva não muito intensa e prolongada, nós conseguimos alertar com várias horas de antecedência, tentando apontar qual que é o setor, por exemplo, do município mais crítico, em função de todos os pluviômetros que nós temos na região, radares meteorológicos, enfim. Os casos mais difíceis são como aquele que ocorreu em Catuçaba, por exemplo, chuvas muito intensas, muito localizadas, em regiões que às vezes não têm muitos pluviômetros ou não tem sequer um pluviômetro, como foi o caso de Catuçaba. Com o fim do verão, as chuvas diminuem, mas os problemas continuam. A região ainda não está livre dos deslizamentos. No mês de março, abril, aparece uma primeira frente fria um pouco mais intensa que varre de alguma forma toda essa umidade e calor que nós temos aqui. Essa frente costuma provocar acumulados muito altos de precipitação numa região que já está com solo encharcado por conta da estação chuvosa. Então, é muito frequente ter problemas de deslizamentos em março e em abril.
Então, digamos, a gente vai ter que continuar com muita atenção esse período. Apesar da força da natureza, boa parte dos transtornos provocados durante essas fortes chuvas que vêm atingindo a região e também cidades de outros estados poderia ser evitada com ações mais eficazes para evitar ocupações nas áreas de risco, onde geralmente são concentrados os maiores problemas. Faltam investimentos e também planejamento nas cidades. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a arquiteta Ana Paula Preto Rodrigues, que é professora doutora de Planejamento Urbano da FAP em São José dos Campos. Muito boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, muito obrigada. Bom, Ana Paula, a gente sabe que a parte de monitoramento dos eventos climáticos, isso já evoluímos bastante no Brasil. Porém, todo ano, em época de chuva, a gente vê as cidades aí sendo castigadas, né, com ocorrência de deslizamentos, alagamentos em áreas de risco, ou seja, problemas que já poderiam ter sido minimizados e a gente vê aí uma falta de planejamento de muitas prefeituras, né? Além disso, além da falta de planejamento, nós acreditamos também essa previsão do que irá acontecer, né? Eu acho que essas informações, tanto da parte técnica quanto a parte urbanística, também com a questão de meio ambiente, elas deveriam ser casadas, né? Porque não se faz uma estrutura apenas com um único órgão, e sim com vários órgãos simultâneos, para que eles possam planejar juntos, né? Não tem mais como a gente fazer planejamento urbano sem discussão, sem conversa, sem estar perto da população e saber exatamente aonde a população aponta como uma situação de risco, aonde a população também aponta alguma situação de emergência e vice-versa. Porque monitoramento das áreas de risco, a gente já sabe que existe. Todas as cidades têm esse monitoramento, mas o problema nunca é resolvido. Nunca é resolvido, porque existem situações onde a previsão não alcança, né? Nós não temos 100% de informações técnicas, coerentes, né? Então, a preocupação maior das cidades é com relação ao planejamento. Para você ter uma ideia, eu estava fazendo um estudo agora, na última semana, sobre este assunto. Há 25 anos não se investe em infraestrutura básica urbana. Então, nós estamos falando num atraso de 25 anos, né? De infraestrutura de esgoto, de infraestrutura básica, de chuva, etc. E outra coisa, o meio ambiente, as cidades mudaram, né? Hoje nós temos mais carros, nós temos a questão da mobilidade, mas temos a mudança climática, tivemos uma grande influência da questão do meio ambiente dentro das cidades. Isso tem uma interferência muito grande, né? Rony, você acha que o plano diretor, né, lei de zoneamento, estão sendo feitas, elaboradas pelos municípios, né? Principalmente os maiores municípios aqui da região, vão ao encontro dessas necessidades, né, do planejamento para reorganizar as cidades, para evitar a construção em áreas de risco? Olha, são duas coisas bem diferentes, zoneamento e planejamento e plano diretor, né? O que é importante destacar é que juntos e bem planejados e bem discutidos com a população, a discussão é fundamental, é muito importante, as audiências, as pessoas precisam falar para a prefeitura também, esse canal precisa ser um canal mais aberto, né? Estar perto da população é muito importante. A participação das pessoas. Popular, né? Porque com base nesses documentos que são fechados em leis de zoneamento e discussões de plano diretor, é que se vai redesenhar um novo mapeamento da cidade. O plano diretor é o plano estratégico mais importante da cidade, né? E em cima dele são traçadas uma previsão para 10 anos. E a fiscalização, também, né? E a população tem condições de fiscalizar. Se ela participa, ela consegue fiscalizar. Agora, a população reclama, gente. A população reclama, a população vai às redes sociais. Hoje é muito fácil você ver as pessoas falando. Mas elas preciso participar mais. É preciso participar e é importante que ela seja ouvida, né? Tá certo. Tá bom? Tá bom. Nosso tempo, infelizmente, esgotou. Obrigada pela sua participação aqui no estúdio. Muito obrigada. No próximo bloco, Taubaté confirma o primeiro caso importado de febre amarela na cidade. A gente mostra também a revoltante espera das mais de 2.000 pessoas que estão na fila em busca de uma cirurgia de catarata em São José dos Campos. Hora certa para você, 7 horas e 12 minutos. A gente está de volta em instantes.